que aprendi com meus mestres, que o conhecimento avança na medida em que você vai sempre acompanhando as transformações que a história traz e te obriga a usar as categorias que ainda são úteis para explicar os eventos que estão a ocorrer, e que, se algumas categorias já não explicam, é preciso criar novas categorias. Quando entrei no UFRJ já era 1967 e o Brasil, portanto, vivia sob uma ditadura militar. Portanto, eu fui envolvido, evidentemente, nas discussões e nas participações políticas que ocorriam durante a década de 60 e depois dos anos 70 contra a ditadura militar. Quando eu terminei a graduação, um amigo me falou: tem um curso no Chile, na Universidade do Chile, um programa chamado Escola Latina, que é um programa de pensamento econômico crítico em economia. Então, uma amiga que conhecia Maria da Conceição Tavares me indicou para esse curso. E Conceição tinha um poder de aglutinação enorme, dado não só a sua capacidade de transmitir o conhecimento, mas a sua entrega. Então, nós assistimos a aula da Conceição de manhã ou à tarde, e no dia seguinte, alguns convidados dela, íamos para a casa dela e sentávamos à mesa com os textos sobre os quais ela havia dado aula ou iria dar aula, e líamos juntos. Então, ali eu aprendi também que, sobretudo, o trabalho em ciências sociais, ele é um trabalho, na verdade, mais criativo quando ele é um trabalho coletivo, quando as pessoas estão discutindo, botando as ideias para brigar, como dizia a Conceição. Ô Braguinha, não somos as pessoas que estão brigando, as ideias que têm que brigar para que você consiga produzir algo, hipóteses interessantes, interpretações corretas, etc. e tal. E então ali, na verdade, eu aprendi a ser um economista político, é disso que se trata. A sociedade brasileira está, cada vez mais nos últimos anos, sendo comandada pelo economicismo e pelos interesses econômicos, que são fundamentalmente os interesses, como sabemos, naturalmente no capitalismo, os interesses da lucratividade produtiva e financeira e rentista. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. A sociedade é que deveria controlar a economia e não a economia controlar a sociedade. Lá atrás, no início do século XX, costumava-se dizer que a questão social era uma questão de polícia, e, portanto, a da própria saúde também. Mas, na verdade, na virada dos anos 30, com os governos de Getúlio Vargas, várias questões sociais passaram a ser tratadas como políticas públicas. Foram criadas coisas importantes, consolidação das leis do trabalho e várias outras iniciativas na área social. E participações importantes do setor público na estrutura produtiva do país. Foram criadas empresas públicas e o Brasil dos anos 40, 50, 60, 70, 80 teve um desenvolvimento econômico muito em função da participação dessas empresas públicas. Ao mesmo tempo, havia, desde o início, digamos assim, uma abertura dessa política pública à participação de segmentos do setor privado e, portanto, uma abertura a que o processo de acumulação de capital fosse um determinante importante da evolução do setor saúde. No meio disso, como se sabe, surgiu o Sistema Único de Saúde, o SUS, que está aí em batalha por uma sobrevivência e por uma expansão que seja realmente capaz de dar conta das questões de saúde que um país continental como esse coloca. Mas o que se verifica é que não há um esforço em preservar não só a questão da saúde pública, como fazer aquele avanço do SUS
sobre o qual fazemos referência há pouco, ou seja, dar sustentabilidade, expandir sua presença no território nacional, e isso está fortemente condicionado pela presença já importante do setor privado na área de saúde. O capitalismo é um sistema de produção, é um processo que vai mercantilizando tudo na vida humana, né? Com o desenvolver aí do século XX e século XXI, o que nós estamos assistindo é uma crescente integração de todos os pontos de vista entre as economias, né? Integração monetária, integração creditícia, integração financeira, integração tecnológica, de tal modo, então, inclusive, as dificuldades já inerentes ao processo capitalista se somam agora aquelas que dizem respeito a um quadro que é, a palavra mais usada, que é globalizado. Cabe, consequentemente, pensarmos onde estamos no Brasil nesse momento. E dentro disso, como está a questão social e, em particular, a questão da saúde, que é um eixo central, tanto da questão social, quanto da política social, quanto da política econômica. Por quê? Porque tem um percentual do PIB enorme que é gerado pelo setor saúde lato sensu. O que está em pauta é um projeto de desenvolvimento capitalista que poderá até implicar crescimento, mas certamente traz vários elementos, alguns dos quais eu já mencionei antes, que poderão agravar as características do subdesenvolvimento no Brasil e, portanto, significar uma regressão socioeconômica do Brasil. Estou pensando nessa concentração da renda e da riqueza que tem existido, estou pensando nos fenômenos da violência que tem atingido a sociedade de alto a baixo, estou pensando na concentração do poder dos detentores da riqueza e estou pensando num grau de internacionalização que o Brasil está envolvido sem que tenha, a partir das forças internas, um projeto nacional de desenvolvimento. Porque participar desse processo mais geral do capitalismo, nesse momento, é inevitável. A questão é como eu vou participar. Como alguns países participam mais soberanamente e outros não. Dentre esses outros não, estamos nós, Brasil, e com os desdobramentos políticos mais recentes, tornando cada vez mais forte essa subordinação a um processo geral de globalização financeira e de dominância financeira sobre a dinâmica econômica. Então, essas tendências internacionais que nós comentamos, de concentração do capital, de concentração da riqueza, de financiarização no sentido do domínio da finança sobre o sistema como um todo, mas que ao mesmo tempo não é algo estagnador, senão que desenvolve o capitalismo, mas sem cuidar e sem deixar para o Estado recursos capazes de enfrentar os malefícios e as consequências disso sobre a população basicamente assalariada. Por esse raciocínio lógico, eu esperaria que os resultados das pesquisas que vão sendo feitas e que estão em avanço demonstrem que esse processo está em curso em várias áreas da questão social e, em particular, da saúde. Não necessariamente está em todos os subitens ou subsetores, digamos, ou subramos do setor saúde, mas certamente em alguns subsetores ou alguns ramos do setor saúde, certamente esse movimento está, porque ele é do caráter do capital ser essa força expansiva que vai rompendo todos os limites. O único limite que o capital tem é ele próprio. Por quê? Porque ele gera crise. É o próprio ímpeto de acumular.
tanto produtivamente, que acaba gerando uma crise de sobreacumulação de capitais. Então você tem as crises na macroeconomia da renda e do emprego, como a expansão financeira, que às vezes ganha uma dimensão tão elevada que vira fictícia e, portanto, quando as pessoas percebem isso, vem a crise financeira. Como no Brasil a dívida pública tem exercido esse papel importante de ser um ativo financeiro de baixíssimo risco, alta rentabilidade por causa da taxa de juros e garantido pelo Estado, esse processo de financiarização é, do ângulo macroeconômico, fortalecido. E tendo em vista a internacionalização crescente da economia brasileira, é também esperável que esse processo vá acontecer no setor saúde, ou esteja a acontecer, melhor dizendo, já também no setor saúde. Colocando, portanto, como altamente relevante que exista uma política pública de saúde que coordene, regule e faça uma rede de proteção social para evitar os danos que essas forças de acumulação, deixadas à sua própria lógica e à sua própria vontade, os danos que elas causarão. Num momento em que querem destruir as instâncias públicas, é extremamente importante que elas sejam reconstituídas e reafirmadas através de políticas públicas nacionais consistentes, adequadamente financiadas e democraticamente discutidas com a sociedade.